62. Guild Wars. Capítulo 564. O torneio individual 2 fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nós sublinhando sublime Notion franziu a testa e fez beicinho. Irmão amoroso, venha aqui e morra sob minha magnífica barragem. Como você ousa, seu nanico subdesenvolvido? Bella gritou de raiva por ter seu segredo exposto dessa maneira. Ela saiu furtivamente atrás de Sublime Notion e a esfaqueou nas costas usando uma faca kunai com infusão de chakra. Neste momento, porém, Bella sentiu uma premonição de morte pairando sobre ela quando Sublime virou o rosto ligeiramente para olhar para ela. O rosto plácido do Loli de repente abriu um sorriso louco enquanto ele ria. Eu entendi. Você o Sublime bateu com a coronha de seu cajado e usou seu mais novo feitiço de morte certa que ela havia adquirido abusando do poder e do tesouro da Umbra. Bloqueio espacial. Space Lock. Habilidade ativa efeito. Prende um alvo a um ponto fixo no espaço onde ele não consegue se mover. Se isso ocorrer em um planeta com rotação, poderá produzir efeitos imprevisíveis. Duração, 5 segundos. Tempo de espera, 12 horas. No momento em que Bella sentiu seu corpo congelar quando estava prestes a perfurar o crânio de Sublime, ela sabia que estava acabada. Essa habilidade de ligação espacial teria sido inútil para a batalha no plano principal, mas era divina aqui. Afinal, se uma pessoa estivesse trancada em um ponto específico do espaço, as chances são de que, em vez de ficar atordoada, ela seria apenas empurrada na direção oposta mais rápido do que o olho poderia acompanhar. Tecnicamente, esta não era uma habilidade para lutar, mas para fugir. Só que em vez de você mesmo fugir, você faria o oponente ir embora. No entanto, este local era um espaço fechado que só tinha gravidade e nenhum eixo. Como tal, a habilidade funcionou como um atordoamento típico neste caso e por ser do elemento espacial, era desbloqueável e inevitável. Por 5 segundos, Bella foi a vadia do Sublime. E por Deus a Loli a fez entender isso. Sublime levantou seu cajado com a mão esquerda para invocar um Thunderstrike enquanto o que estava em sua mão direita atingiu Bella como uma clava, espancando brutalmente a pobre mulher. O Thunderstrike também pousou e adicionou um choque de paralisia relâmpago ao ninja, que já havia sido vítima da tortura de Sublime. Logo, Bella foi transformada em luz de pichel antes de reaparecer nas arquibancadas, com o rosto pálido por causa da surra da vice-mestra da guilda. A própria Lolita havia enlouquecido há muito tempo, batendo no espaço vazio ali como se Bella, ou melhor, Rivetingnit, que ela estava imaginando, ainda estivesse lá. Ah! Morra! Morra! Ah! Ela gritou de alegria. A multidão ficou sem palavras e com arrepios aparecendo na pele. Como uma garota tão fofa e adorável poderia se tornar tão violenta? O que ela foi submetida para fazê-la perder a sanidade no ódio? Vencedor da primeira partida, Sublime Notion. Amber tossiu e tirou o Sublime do palco antes de convocar os próximos competidores. Desta vez, a multidão prendeu a respiração quando 2 titãs subiram ao palco. À esquerda estava um homem bonito com pele bronzeada pálida. Ele tinha cabelos pretos na altura dos ombros e olhos cinzentos penetrantes. Ele era bastante forte, mas não exatamente no nível de Lorde local. Ele usava uma armadura semelhante à de um cultivador, vestes de brocado amarelo escuro. Quando ele subiu no palco, todos os fãs da China gritaram seu nome, e muitas mulheres de vários países ficaram um pouco impressionadas com a forma como ele se comportava. Não foi ao ponto da loucura, apenas um pensamento de que gostariam de saber mais sobre ele mais tarde. Alpotian pareceu gostar dessa atenção enquanto sorria amplamente, abraçando o chamado da multidão. No entanto, ele e todo o estádio ficaram em silêncio quando uma alabarda vermelha giratória pousou no palco, quase partindo ao meio. Do outro lado do palco, um andar calmo e sem pressa revelou lentamente um homem alto e bonito, com cabelos elegantes e tingidos de preto avermelhado e um rosto angular esculpido simetricamente. Ele tinha um bronzeado profundo que realçava sua aparência, já que usava uma armadura média dourada avermelhada. Seus brilhantes olhos âmbar revelaram um olhar penetrante que poderia penetrar nos corações daqueles em quem estavam focados, apesar de também parecerem descontraídos e geralmente benevolentes.
No momento em que Sense subiu ao palco, a multidão que estava em silêncio há pouco explodiu em fervor. Não se limitou ao México, mas a todos os países do mundo. A essa altura, todos já tinham ouvido falar do terceiro jogador mais forte do mundo e do favorito da torcida para vencer toda a competição. Indo um passo adiante, todos assistiram sua luta contra os monstros na torre sozinhos e com sua equipe, e era óbvio porque as casas de apostas haviam programado a vitória do México. Seu poder era simplesmente avassalador, tanto para os monstros quanto para os jogadores que enfrentava. Muitas mulheres na multidão gritaram diretamente, seus olhos mostrando corações. Ao contrário de Potian, que era simplesmente bonito, Essência era um portador duplo da herança do deus serpente e do anjo negro com 35% de pureza de linhagem. Até mesmo Rosella, uma descendente de primeira geração de Draco, tinha apenas 45% de pureza de linhagem. Lovingaunt tinha 25% e Potian tinha 23% da linhagem Pangu. Essência era um monstro que estava acima de todos os outros, apenas abaixo do Evildu. No momento em que ele pisou no palco, o ar entre ele e Potian se solidificou enquanto ambos faziam caretas. Eles não haviam notado isso antes, mas tão próximos puderam detectar a natureza especial um do outro. Deixando de lado o ódio da linhagem, havia um desgosto natural que sentiam pela outra pessoa. Potian bufou friamente e falou: "Você, lixo, como você está em terceiro lugar?" Suspiro. A chamada inteligência artificial que gerencia este jogo deve estar com defeito. Potian balançou a cabeça. Se tal sujeito pudesse realmente ficar em terceiro lugar, então ele, o filho do céu, estaria em primeiro lugar. Essence esfregou o queixo com um sorriso confuso. Eu não entendo. O que te dá coragem de latir quando você nem está entre os 50 primeiros? Tipo, sem ofensa para eles, mas até o Eikunt, Panty King e Loli King estão classificados acima de você. Muitos espectadores fizeram uma careta com isso, sentindo um constrangimento indireto por Potian. Os membros do Umbra ao redor do palco, especialmente os membros do núcleo, explodiram em risadas zombeteiras tão estridentes que fariam até mesmo um grito de rock. Os olhos de Potian ficaram vermelhos de vergonha e ódio, desejando poder matar o sujeito diante dele. Árbitro, comece a partida. Quero colocar esse lixo na lixeira que é o seu lugar. Ele rugiu de raiva. Amber, que estava gostando da conversa fiada antes do show, primeiro olhou para Essence. Até ela teve cuidado ao lidar com esse sujeito, já que ele poderia ser considerado o representante de Draco quando a dupla maligna não estava por perto. Essência assentiu e cruzou os braços atrás das costas. Amber aproveitou este sinal para declarar o início da partida e Potian não perdeu tempo atirando antes de atacar onde Senso estava. Imediatamente, a multidão ficou chocada quando uma cratera se formou na arena. Que força louca! Como ele poderia fazer algo assim em um mero rank 3 apenas com os braços? Na verdade, Potian também era um duplo portador de herança, da herança do Deus primordial e do Rei imortal. O Deus primordial deu-lhe força proporcional à pureza de sua linhagem, e o Rei imortal permitiu que ele se regenerasse de qualquer doença como se tivesse um corpo imortal. Com 23%, ele não estava nem perto de ser tão dominado e quebrado contra o Lorde local, que nem mesmo Draco ousou lutar de frente. Um soco daquele sujeito pode até fazer com que o super-homem se transforme em névoa de sangue. No entanto, esse era o Lorde local. Quanto a Potian, ele era apenas mais forte que um super-humano e mais rápido também. Ele poderia se regenerar de muitos ferimentos fatais, mas se você o cortasse ao meio, ele morreria antes que pudesse se regenerar. Essa era sua confiança, sabendo que sua defesa era sólida e seu ataque incomparável. Como tal, ele nunca se preocupou em usar as habilidades da classe Fighter que recebeu, especialmente porque era uma classe comum. Ele, ao contrário do local Lorde, que era um jogador para lidar com parte do estresse como suposto futuro chefe do clã, não se importava com essas coisas e se concentrava apenas em sua linhagem para fazer tudo em Boundless. Ele era um exemplo típico de descendente de linhagem que não conseguia se adaptar fora de sua linhagem e dependia dela para praticamente tudo. Como tal, o destino desse tipo de pessoa seria ser brutalizado nas mãos de um oponente que conhecia os limites de sua linhagem, bem como suas fraquezas, e não tinha escrúpulos em utilizar os benefícios com os quais o sistema o abençoou. Ah, lixo! Um golpe e você está morto. Potian riu alegremente,
visto que Essência não se preocupou em evitar seu ataque. Ele simplesmente ficou ali parado com os braços cruzados e os lábios ligeiramente curvados para cima, como uma pessoa que observa um idiota se desonrar em público. Assim que a poeira baixou, o rosto de Potian se contraiu de horror. Ele percebeu que sua mão perfurou completamente o corpo de seu inimigo, mas ele não conseguia sentir nada. Mesmo enquanto ele estava de pé, sua mão cutucava o torso de Sensei como se a outra fosse um holograma. E Sensei olhou para a mão através de seu estômago, depois para Potian. Percebendo que era sua deixa, ele reagiu de repente. A RGHH Sensei gritou enquanto cuspia um bocado de sangue e cambaleava para trás, fazendo um papel de alguém mortalmente ferido. Ele agarrou seu torso perfeitamente intacto que foi desalojado da mão de Potian e se contorceu no chão enquanto uivava. Os espectadores cobriram o rosto, sentindo-se mal por Potian, que só pôde ficar ali e observar com os olhos vermelhos a performance de Sensei. Os membros do Umbra explodiram em gargalhadas e vaias soaram no palco. A tia amorosa acenou com a cabeça com orgulho por essas palhaçadas. A cada dia, ele estava realmente vivendo de acordo com a sua herança, deixando orgulhosos todos os membros da linhagem Lúcifer. Potian perdeu a paciência e saltou para cima, mirando um golpe em direção à Essência no chão. Ele concentrou sua mente no corpo de seu alvo, preparado para mudar seu alvo ao menor sinal de vê-lo tornar qualquer parte de seu corpo intangível. Essência sorriu e simplesmente desapareceu do local. Quando Potian atingiu o chão e causou outra pequena cratera, ele se virou para olhar para Essência, que estava sentado na haste de sua alabarda que ainda estava presa no centro da arena. Qual é, cara? Você tem que ser mais forte do que isso, com certeza. Faça tudo e eu posso considerar usar uma arma. Caso contrário, isso será chato para mim. Essência provocou com um sorriso suave. Potian respirou fundo e se acalmou. Este era um palco internacional. Ele não podia se dar ao luxo de perder a paciência e agir de maneira rude. Caso contrário, ele estaria fazendo o jogo desse sujeito e se tornaria motivo de chacota. Como tal, Potian simplesmente gritou enquanto estufava o peito. Imediatamente, o tamanho de seu corpo dobrou, ficando incrivelmente musculoso, com veias pressionando sua pele como vermes rastejantes. Ele bateu palmas com força, formando uma leve onda de choque que explodiu onde Sensei estava sentado sem fazer nada. Isso fez com que Sensei demonstrasse interesse, imaginando o que esse idiota estava fazendo. Potian pareceu confirmar algo quando o choque agitou sua essência e não fez nada, então sorriu enquanto avançava. Sua velocidade era tão grande neste momento que muitos olhos se arregalaram em choque e horror. O próprio Sensei franziu a testa diante da mudança repentina na aura do sujeito. Ele não reagiu muito ao ataque, mas notou que Potian desferiu um golpe em seu corpo. Logo depois, o sujeito pisou no chão, o que abriu espaço sob os pés de Sensei. Os olhos de Potian se estreitaram quando percebeu que sua ideia não funcionou, que era desequilibrar a Essência afetando o ambiente ao seu redor. No entanto, Essência parecia estar fixada no ponto do espaço em que ele estava, então ele pairava acima da cratera, aparentemente levitando. Essência sorriu ao compreender o que Potian havia tentado. Esse sujeito pode ser daquela linhagem lixo, mas parecia que ele recebeu um treinamento extensivo desde a infância. Suas habilidades de combate não eram inferiores e o uso de sua linhagem era quase tão bom quanto o de Lorde local. Potian então ficou diante da Essência, sem recuar. Em vez disso, ele estendeu as mãos para os lados do corpo. Ele esticou o corpo tanto que todos puderam ver seus músculos se alongando e ouvir seus ossos rangendo. Então, ele sorriu ameaçadoramente para a Essência antes de juntar as mãos com toda a sua força, criando um estrondo explosivo que causou uma onda de choque tão poderosa que afastou aqueles que estavam ao lado. Os membros principais tiveram que usar vários meios para se proteger enquanto Amber acenava com a mão e erguia um escudo para os espectadores, que assistiam em choque e horror. Esse tipo de onda de choque parecia como se uma erupção massiva tivesse ocorrido. Quando a onda diminuiu, foi possível ver que Potian estava respirando com dificuldade dentro da arena agora destruída. Suas duas mãos estavam fumegando muito, as palmas vermelhas como lava enquanto ele respirava com dificuldade. Estava claro que ele não conseguia nem sentir as mãos com o quanto elas tremiam e como estavam grudadas. No entanto, a multidão ficou horrorizada ao ver que as suas mãos esfriaram rapidamente e se separaram como se nada tivesse acontecido.
Potian até bateu palmas levemente novamente, fazendo trovões menores enquanto inspecionava as palmas das mãos. Os membros do Umbra não ficaram muito surpresos com isso, já que já haviam lutado ao lado do Lorde local antes. Ver a capacidade de sobrevivência daquele sujeito e aprender a brigar entre ele e a família de Dracos fez perceber que ele não era um personagem simples. Ainda assim, vê-lo se recuperar tão rápido deixou cada um deles solene. Eles não puderam deixar de se sentir gratos por ter sido Sense quem fez par com ele durante a primeira rodada. Suas classes lendárias certamente os fariam espancá-lo, mas esse tipo de recuperação seria uma dor de cabeça. Apenas imaginar o sujeito com uma classe lendária adequada à sua linhagem fez seu sangue gelar. A essência, porém, não se incomodou. Mesmo que algum deus o tivesse abençoado com uma classe divina, ele nunca se igualaria a ele por uma simples razão. Ele era simplesmente uma forma de vida superior. Caso em questão, Essence saiu de um pequeno portal e pairou no ar atrás de Potian. Ele então bateu no ombro do sujeito como se fosse fazer uma pergunta educadamente ao amigo. Ah, amigo, você pensou antes de agir? Eu já coloquei a conta no meu primo Draco, mas você não foi incluído. Você realmente pode pagar por isso? Essence perguntou com um tom preocupado. O coração de Potian estremeceu. Ele não conseguia acreditar que o sujeito ainda estivesse vivo depois disso. Do seu ponto de vista, o sujeito tinha a capacidade de manipular o espaço, o que era bom, mas o espaço não era infalível. Qualquer grande perturbação em termos de energia ou força poderia desestabilizar o espaço, razão pela qual ele havia realizado aquele aplauso titânico antes. Em sua mente, Essence deve ter sido esmagado até a morte, independentemente de onde ele escolheu se esconder. Na verdade, esta não foi uma estratégia errada. Essa era uma maneira perfeita de lidar com alguém que usava e abusava do espaço, assim como seria fácil derrotar Silen qualquer destruindo todos os obstáculos para que não houvesse nada que criasse sombras. No entanto, como sempre disseram, diante do poder supremo, todo tipo de trapaça era inútil. Ah, vejo que você não entende. É realmente simples. Você deve ter entendido mal minhas ações para manipular o espaço convencional que compõe o nosso mundo, mas isso está errado. Essência começou a explicar benevolentemente. Você já assistiu aquele anime antigo com o cara loiro que eu sempre persegui, o Edgelord de cabelo roxo com ninjas e essas porcarias? Nele, havia uma habilidade espacial chamada Camu. Cão. Algo que lhes permitia transportar coisas para um espaço pessoal. Essência encolheu os ombros. O meu é o mesmo. Você me vê agora, mas você e eu nem estamos no mesmo mundo. Estou bem acima e você está sob meus pés na poeira. É por isso que posso ficar aqui e ver você se debater, sem se preocupar em revidar. Mesmo se eu lhe desse 100 anos e energia infinita, você não seria capaz de me deixar desconfortável, muito menos de me prejudicar. Essência suspirou e deu um tapinha de leve no ombro de Potian, mas para Potian, era como ser atingido por um martelo a cada tapinha. Ele sentiu uma intensa força espacial penetrar em seu corpo e devastá-lo internamente, mas para os espectadores, Essence parecia uma pessoa benevolente. Potian queria gritar seu desafio, mas seus joelhos tremeram quando ele começou a entrar em pânico. Então ocorreu seu pior pesadelo. O peso do poder da essência esmagou a força superior que sua linhagem lhe dava, forçando-o a ficar de joelhos. Essência caminhou ao redor dele e ficou à sua frente, como um senhor benevolente recebendo a reverência inicial de um servo tolo que havia ultrapassado seus limites. A cena foi tão poderosa que a multidão prendeu a respiração em estado de choque, aguardando a conclusão. Essência olhou para Potian com desprezo, e Potian lutou para levantar a cabeça para olhar para Essência. Quando seus olhos se encontraram, Potian engasgou levemente. Ele finalmente entendeu por que havia perdido. Aqueles olhos não estavam olhando para um ser humano, mas olhando para uma formiga. Não importava de qual linhagem ele veio ou o que Potian pensava que poderia fazer, a essência tinha 1.000.001 maneiras de matá-lo antes mesmo que ele percebesse que havia morrido. Essa epifania atingiu Potian com tanta força que sua vontade geralmente indomável herdada da linhagem Pangu evaporou, deixando na sombra da essência para sempre. Potian abaixou a cabeça, o coração morto como cinzas. Eu admito a derrota. Essence deu um tapinha gentil em sua cabeça, nocauteando para poupá-lo da vergonha. Descanse. Podemos ser inimigos,
Mas não vou maltratar alguém que entende a diferença de poder entre um dragão e um rato. Vencedor da segunda partida, Essence Stalker. Guild Wars. Capítulo 565. Oitavo e nono andar. Oitavo andar. Missão divina. Descrição. Você conseguiu provar sua inocência no massacre de Iron Village e ganhou certa confiança da facção rebelde. Agora, você deve elaborar um plano com eles sobre como utilizar melhor as informações que você compartilhou para difamar a Casa Nobre Carva e ganhar o favor dos plebeus. Elabore um plano viável. Limitação 1. Seus equipamentos/habilidades/feitiços anteriores foram selados. Limitação 2. Você foi redefinido para o nível 1. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Disposição 3. Os inimigos são de dificuldade notável. Disposição 4. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensa de nível bronze. Ao ver os detalhes, Draco deu uma palmada no rosto. Esta torre era irritantemente inflexível em manter a história dentro do alcance do andar. Então, mesmo que ele tivesse derrubado coisas nos andares anteriores, a história agiria como se ele tivesse passado fazendo o mínimo no último andar e o forçado a escolher. Daí, pelo menos Draco sabia que esta não era uma mecânica que o visava especificamente. Segundo Elia, até os pioneiros foram afetados por isso. Não importa quão alta fosse a pontuação em um determinado andar, os andares subsequentes possuíam a mesma dificuldade e tudo foi reescrito para seguir o enredo. Felizmente, dois poderiam jogar esse jogo. Se a torre insistisse em reiniciar seu progresso, tudo o que Draco precisava fazer era restaurar o status quo anterior. Ele assumiu a mesma transformação de antes, junto com as 4 belezas fazendo o mesmo, chocando os executivos mais uma vez. Assim como no andar anterior, eles imediatamente se ajoelharam implorando por perdão e pelo resto do show de sempre. Draco ignorou o assunto e foi direto ao assunto do plenário, que era elaborar um plano de ataque para conquistar o coração dos plebeus e reduzir a posição da Casa Nobre Carva. Para ter sucesso numa aquisição limpa como esta, foram necessárias manobras políticas. Nenhum grupo insurgente que substituísse um regime anterior duraria muito se não tivesse o apoio do povo de antemão, especialmente porque a maioria dos regimes insurgentes cairia nos mesmos vícios que os anteriores. Este foi um problema que deixou os rebeldes perplexos por um longo tempo, até que a questão relativa a Ironwood surgiu, dando-lhes uma desculpa perfeita para fugir. No entanto, seria difícil lidar com tudo perfeitamente por mais de um motivo. Em primeiro lugar, este mundo foi ambientado numa era medieval semelhante à secção de fantasia ocidental. Como sempre, a divulgação de informações foi tediosa e informal, baseando-se principalmente no boca a boca. Isto diminuiria a velocidade com que eles poderiam disseminar informações para toda a província para colocá-los em guerra contra os seus líderes. Em segundo lugar, a propagação da informação poderia ser rapidamente contida pela Casa Nobre de Carva, uma vez que controlava toda a província. Todo mundo que era alguém estava no bolso ou na lista de observação. Com a reputação da prisão negra, poucos estavam dispostos a arriscar qualquer coisa com medo de acabar lá e como o progresso do grupo de Draco havia sido apagado, isso significava que uma cópia de Jackson, o Diabrete do Inferno, ainda estava aterrorizando aquele lugar. Em terceiro lugar, a divulgação de tais informações contou com alguns meios engenhosos, mas a questão é que ninguém trabalhava de graça. Embora os rebeldes tivessem alguma forma de poder e competência, simplesmente não tinham fundos para realizar operações de grande escala. Caso contrário, este piso seria fácil como uma torta. Qualquer um poderia simplesmente sentar-se, sugerir que pagassem alguns meninos de rua para espalhar isso, ou fazer o mesmo com prostitutas, bêbados, pregoeiros, etc. Havia muitas maneiras convencionais e não convencionais de fazer isso, mas a questão era selecionar a correta e executá-la de forma que produzisse um resultado satisfatório. No entanto, a solução para Draco e companhia era obviamente bastante simples. Alguém pode desconfiar das palavras de uma prostituta, de um moleque, ou até mesmo parar os gritos do pregoeiro, mas nenhum cidadão deste mundo ousaria ir contra as proclamações de um deus. Este plano era tão simples e eficaz que os rebeldes ficaram sem palavras por um tempo, depois estremeceram de excitação.
Com uma proclamação divina direta, não havia necessidade de lutar. Eles poderiam apenas depor a Casa Nobre e assumir o controle. Caramba, nem mesmo a família real ousaria intervir neste assunto. Foi perfeito. Depois de discutir alguns pequenos detalhes do assunto, Draco e companhia notaram que o mundo ao seu redor começou a se desintegrar e se desconstruir como sempre. O que deveria ter sido um teste severo ao pensamento criativo e às faculdades mentais foi resolvido em questão de segundos para eles. Draco não tinha vergonha de admitir que eles estavam praticamente trapaceando naqueles andares, mas isso também fazia parte do poder deles. Eles não estavam usando meios externos para resolver o problema, mas sim suas próprias habilidades únicas de uma forma não convencional e inovadora. Parabéns por completar. Oitavo andar da Torre da Babilônia. Tempo decorrido, 074 objetivos concluídos. Todos avaliação, ex mais recompensa, 12.000 pontos de pontuação. Recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze. A essa altura, obter pontuações perfeitas era como roubar doce de um bebê. O caminho destrutivo pode não ser tão útil nos últimos andares, já que eles exigiam mais destreza mental do que marcial, mas por enquanto, os 5 monstros pretendiam acumular o máximo de pontos possível. Draco suspirou e checou a classificação como sempre. Primeiro, Draco Morningstar, 12.000 pontos. Segundo, Gaving, 1.355 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 1.352 pontos. Quarto, James Luster, 1.350 pontos. Quinto, Mandingo, 1.247 pontos. Sexto, Filho de Deus, 1.213 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 1.194 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 1.164 pontos. Nono, Eleanor, 1.133 pontos. Décimo, Mackenzie, 1.119 pontos. Hein? Parecia que apesar de tudo, aqueles caras realmente tinham uma cabeça razoavelmente boa sobre os ombros. A maioria dos 20 primeiros conseguiram ganhar mais de 1.000 pontos neste andar, o que significou que eles foram capazes de elaborar planos úteis no final. Draco notou com alegria que agora ocupava o 44º lugar com 66.350 pontos. Após a próxima pontuação perfeita, ele estaria batendo na porta do top 10, o que provavelmente o deixaria derrotado, estressado, irritado e impotente. Pensando assim, Draco sentiu uma onda de excitação ao perceber que estava causando diretamente dor intensa e sofrimento mental aos inocentes. Ele teve que respirar fundo para se acalmar e focar no que era mais importante. Com sua velocidade de limpeza, não havia passado tempo suficiente para ele verificar o progresso de sua loja. Então ele mergulhou no nono andar. Talvez ele pudesse completar o primeiro conjunto de 10 andares no final. Isso seria bastante interessante. Quando Draco apareceu neste andar, ele se viu cavalgando com suas esposas fazendo o mesmo perto dele. Ele estava equipado com o equipamento que lhe foi dado no primeiro andar e onde eles estavam. Ao seu redor estavam homens e mulheres da facção rebelde na mesma situação, olhando para eles com intenso ódio, medo e apreensão. Draco deu uma olhada e entendeu a situação imediatamente. Eles estavam atualmente no meio de um confronto. Em frente deles, a poucos quilômetros de distância, estava um exército de cavaleiros e soldados propriamente ditos que usavam o emblema da Casa Nobre de Carva, bem como o próprio Devin. O nobre estava vestido com uma bela armadura que cobria tudo até o pescoço. Porém, olhando com mais atenção, notaria-se que na verdade era uma mistura de couro macio e metal nas peças. Era claramente bastante funcional para a batalha, mas um grande foco do design foi claramente gasto em torná-lo esteticamente pomposo e grandioso. Sua expressão arrogante enquanto olhava para o exército rebelde em frente e para os vários generais na liderança era bastante irritante para aqueles que estavam lutando por razões justas. No entanto, Devin tinha todo o direito de desdenhá-los, já que seu exército tinha cerca de 2 vezes o tamanho do deles. Nesse momento surgiu o objetivo da palavra. O nono andar, missão divina. Descrição: você conseguiu elaborar um plano viável com a facção rebelde da província de Carva. Colocado em ação, rendeu grandes resultados e conquistou o apoio do povo. Enfurecido e sentindo-se ameaçado, Devin Carva reprimiu tais métodos, o que só serviu para piorar a sua situação. Depois de um mês de idas e vindas entre as duas facções,
Tudo chegou a uma colisão frontal nesta batalha final. Sobrevive até o fim. Limitação 1. Seu equipamento anterior foi lacrado. Limitação 2. Você foi redefinido para o nível 1 e suas habilidades de classe anteriores são proporcionais ao seu nível atual. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Disposição 3. Os inimigos são de grande dificuldade. Disposição 4. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensa de nível bronze. Bom, esse era o penúltimo andar da série, então era bem normal que a história estivesse chegando a seu clímax. A lendária batalha final estava aqui, e Draco podia imaginar que todos os jogadores que participaram dela provavelmente estavam cagando nas calças com a proposta de lutar. No entanto, a torre não era tão cruel. Em primeiro lugar, não lhes pedia que lutassem ou matassem uma quantidade X de inimigos, mas que sobrevivessem até o fim. Havia muitas maneiras engenhosas e sem cerimônia de fazer tal coisa, e lutar de frente seria uma ideia tola. Mesmo assim, a torre fez ainda mais concessões em nome do jogador. Por um lado, as habilidades e feitiços que eles conheciam de fora da torre não eram mais restritos. Apenas seus equipamentos permaneceram selados por razões óbvias, mas com suas habilidades de classe acessíveis, muitos ganhariam asas. Afinal, nenhum dos que seguiam a trilha era fraco, longe disso. Acontece que a torre era muito dura. Se alguém não tivesse um poder sem sentido como Draco, seria um tormento subir cada andar devido à intensidade dos desafios. Ainda assim, embora a torre equilibrasse o campo de jogo, impôs uma condição. As habilidades que alguém tinha estavam ligadas ao seu nível neste mundo. Então o poder da sua classe decidiria o poder de suas habilidades gerais. Intrigado, Draco espiou os níveis dele e de suas 4 belezas, bem como suas habilidades foram traduzidas aqui. Nome: Draco. Classe: Mestre Espadachim. Saúde: 3300-maior 7050. Mana: 550-maior 1050. Vigor: 3300-maior 7050. Nível: 43-maior 85. ESP: 5% poder, 75-maior 150. Velocidade: 90-maior 180. Magia: 10-maior 20. Habilidades: barra rápida, barra pesada, borda dupla, barra cruzada, barra reversa, riposte, aparar, novo, barra traseira, nova, barra aérea, nova, presa demoníaca, nova. Habilidades alternativas: forma de dragão, forma de demônio, forma de diabo, mãos necróticas, espírito malévolo, invocação de besta cruel, maldição do mal, roubo de vida, adivinhação, tiro sinistro, ressurreição negra, becon, subsumir, benção do anjo, corrompido, explosão mental, charme, supressão de espírito, fortificação da alma, conversão mística, duplicado, vínculo de alma, charme, insight, previsão, flexibilidade, ilusão, confusão, evolução, furtividade suprema, inteligência de pináculo, mudança de espécie, dragobond, conversão de éter, astúcia do diabo, poder demoníaco, dracônico. Superioridade: combine. Talento: alma de espada. Nome: Noite Fascinante. Classe: sábio claro. Saúde: 1800-maior 3550. Mana: 8450-maior 16850. Vigor: 1800-maior 3550. Nível: 43-maior 85. ESP: 5% poder, 35-maior 70. Velocidade: 35-maior 70. Magia: 168-maior 336. Habilidades: chuva de luz, escudo de luz, bênção de luz, purificação, detectar o mal, convocar anjo, expurgar mortos-vivos, novo, edificar, novo, campeão da luz, novo, contrato de paladino, novo. Habilidades alternativas: raio abrasador, aura de luz, bola de luz, purificar, cura instantânea, forma de luz, forma do vazio, forma da deusa, poder da luz, bênção do vazio, dignidade celestial, regulação do elemento, regulação do espaço-tempo.
Talento, Ala de Luz. Nome, Roma Classe, Bruxa Saúde, 550 maior 1000 mana, 2000 maior 3950 Vigor, 550 maior 1000 nível, 43 maior 85 ESP, 5% poder, 9 maior 18 velocidade, 9 maior 18 magia, 39 maior 78 habilidades, flecha mística, raio mágico, maldição da alma, maldição murchante, caldeirão espectral, espíritos ancestrais, chamado dos antigos, novo, maldição vinculante, novo, fogo negro, novo, invocação de lacaios, novo. Habilidades alternativas, mãos negras, espírito do caos, invocação de quimera, silêncio, dreno de vida, explosão final, ressurreição mística, corrupção elemental, controle perfeito, insight pinacle, precognição, flexibilidade, miragem. Talento, sensibilidade de mana. Nome, Zaine Classe, Psylord Saúde, 350 maior 750 mana, 1850 maior 3650 Vigor, 350 maior 750 nível, 43 maior 85 ESP, 5% poder, 6 maior 12 velocidade, 15 maior 30 magia, 36 maior 72 habilidades, lançar, esmagar, hipnotizar, telepatia, ilusão, aprimorar, telemancia, nova, teletransporte, nova, barreira, nova, leitura de alma, nova. Habilidades alternativas, Psi-Blade, Psi-Barrier, Psi-Restoration, Indenture, Seduction, Ultra-Telekinesis, Ultra-Psichometry, Ultra-Telestesia, Ultra-Potation, Ultra-Transviction, Lightning Control, Mirage. Talento, domínio da mente. Nome, Ikari Classe, Santa Saúde, 15.400 maior 17.850 mana, 13.900 maior 26.150 Vigor, 2.800 maior 5.250 nível, 43 maior 85 ESP, 5% poder, 49 maior 98 velocidade, 49 maior 98 magia, 245 maior 490 habilidades, curar, abençoar, restaurar, revigorar, proteger, estabilizar, limpar, novo, curar, novo, milagre, novo, grande cura, novo. Habilidades alternativas, cura de luz branca, barreira branca, bênção de luz branca, ressurreição de luz branca, criação de itens, criação de vida, conversão de éter, Dragobond especial. Talento, aura de benevolência. Dracos examinou e percebeu que, além do grande crescimento em poder, as habilidades em si não eram muito diferentes. Draco havia teorizado há muito tempo que o nível 100 era o limite deste mundo. Então ele e suas esposas estavam a apenas 15 níveis de distância disso. Isso significava que eles poderiam usar suas habilidades originais quase até o ponto natural de perfeição. Se eles tivessem alcançado o nível 100, suas habilidades deveriam ser quase idênticas às do exterior, o que teria sido incrível. Ainda assim, ser capaz de usar cerca de 85% do seu poder era mais que suficiente para os seus propósitos aqui. Neste momento, os comandantes dos dois exércitos avançaram para se confrontar. Só Devin ficou diante dos 12 generais do exército rebelde que olhavam para ele com malícia escorrendo de seus olhos. Bem, eu nunca esperei que um bando de ralé chegasse tão longe. Foi minha subestimação de vocês que levou a esse problema, e não cometerei o mesmo erro 2 vezes. Força total e aproveite enquanto você se contorce em desespero e longe durante todo o processo. Devin afirmou cruelmente, seus olhos brilhando com desdém. Muitas das tropas ao redor de Draco estremeceram em seus cavalos, e ele pôde sentir sua determinação enfraquecendo. Eles tinham um medo quase visceral desse sujeito e de seus métodos, embora desejassem também destruí-lo completamente. Provavelmente sentindo os efeitos de suas palavras, os rostos dos generais rebeldes ficaram feios. Uma general feminina que parecia bastante feroz entre eles se destacou e zombou. Palavras duras, todo-poderoso Devin Carva. No final das contas, fomos nós, a ralé, que conseguimos arrastá-lo para fora de sua mansão chique.
No final das contas, fomos nós, a ralé, que conseguimos reunir o povo contra você. No final das contas, seremos nós, a ralé, que pegaremos sua cabeça e a colocaremos na praça do mercado para que todos possam ver. Suas palavras valentes despertaram a energia dos rebeldes, e eles rugiram em uníssono quando ela apontou a espada para a cabeça de Devin e fez um gesto rude e cortante. A expressão de Devin mudou, assim como a de seus homens. Eles demonstraram total fúria e raiva contra seus inimigos. Devin desembainhou a espada e apontou para o grupo de rebeldes. Como esses cretinos visam proferir um lixo tão grosseiro? Homens, matem todos eles. Castrem os homens e deixem os cavalos usá-los como válvulas de escape. Capturem a mulher e estuprem-nas até a morte. Quero ver todos eles morrerem da maneira mais horrível possível. Os soldados ao seu lado rugiram de excitação. Assim como se ouviu o Senhor, eles adoravam infligir horrores a seus inimigos. Eles o acompanharam em muitas conquistas e cometeram atrocidades pelas quais os próprios filhos de Devin o evitariam. Normalmente, ele se certificava de que não haveria ninguém vivo para contar a história e mantinha seus próprios homens calados usando uma variedade de meios. Mas como ele poderia prever que seus próprios cavaleiros iriam amar e usariam os meios horríveis de sempre com os quais ele lidava? Inimigos estrangeiros e um bando de aldeões inocentes. Foi esse ato que levou a essa batalha no final, o que Devin achou irritante, mas ele só conseguiu suspirar interiormente, pois sabia que era inevitável. O copo havia transbordado e cairia para o lado com um leve empurrão, então ele estava preparado. Hoje, ele mostraria ao mundo o segredo do seu sucesso e porque foi o Filho Divino escolhido para liderar esta província e, um dia, todo o Império. Devin tirou um pingente da área do peito que tinha o formato de uma caveira. Uma pequena aura negra o envolvia, invisível para aqueles que eram medianos. Para os fracos, parecia assustador e ameaçador, mas para os poderosos, eles tremiam ao sentir uma aura que não deveria ser violada nem um pouco. Devin mostrou fervor ao beijar o pingente e falar com zelo. Ó Baphomet, Senhor do sofrimento e modelo do mal, conceda ao seu apóstolo o poder de efetuar sua vontade sobre os vivos. No momento em que ele completou sua oração, a aura negra do pingente que estava adormecido explodiu, tornando-se visível para todos. Essa aura voou em mechas do pingente e atingiu cada um dos homens de Devin, fazendo-os gritar de dor e angústia por alguns segundos antes de se transformarem em outra coisa. O resto da aura negra convergiu para o próprio Devin, fazendo-o se debater de dor por 1 ou 2 segundos antes de se transformar em sua verdadeira forma, que era o segredo de todas as suas vitórias. Um Cavaleiro da Morte. Guild Wars. Capítulo 566. O 10º andar. A aura sombria de Devin permeou o campo de batalha, fazendo com que todos ao lado dos rebeldes mostrassem expressões de horror e consternação. O que foi ainda pior foi que os inimigos que eles estavam prestes a combater também se transformaram, tornando-se entidades semelhantes a Devin, mas muito mais fracas dependendo da sua posição. Os soldados tinham apenas um pouco de escuridão ao seu redor, seus corpos humanos ainda visíveis, embora seus olhos estivessem vermelhos e suas expressões cheias de malícia insana. Os cavaleiros tinham uma quantidade adequada de escuridão ao seu redor, o suficiente para formar um manto. Seus olhos também ficaram vermelhos, mas havia neles uma certa lucidez cruel que mostrava que estavam perfeitamente conscientes do que estavam fazendo agora, do que estavam prestes a fazer, e que estavam ansiosos por isso. O próprio Devin foi completamente banhado pela energia das trevas, fazendo parecer que ele havia nascido dela. Pouco se podia ver dele, apenas uma escuridão ardente e interminável e 2 manchas vermelhas que provavelmente deveriam ser seus olhos. Eles passaram de intimidadores e organizados a totalmente demoníacos e horríveis. Muitos rebeldes que estavam prontos para atacar estavam agora com o rosto pálido, os joelhos tremendo enquanto consideravam diretamente colocar toda a sua energia para fugir o mais rápido que seus cavalos permitissem. Numa batalha mental, os rebeldes já haviam perdido. No entanto, realmente não foi culpa deles, pois o que eles estavam enfrentando faria qualquer um cagar nas calças de medo. Até os generais na linha de frente tremiam, não tinham certeza e não acreditavam no que viam. Atrás, Draco esfregava o queixo com interesse. Bem, não é de admirar que este andar seja apenas para sobreviver à batalha. Aqui eu estava ansioso por um confronto medieval épico, que nos permitiria avançar pela batalha roubando mortes para aumentar a classificação. Mas nunca é simples com isso, Torre.
né? Zayn balançou a cabeça. Seria muito fácil se esse fosse o caso. Como tudo, exceto nosso equipamento, for liberado, muitos participantes dos testes teriam centenas de maneiras de lutar se isso fosse uma briga simples. Nega ou suprime o benefício obtido pelo acesso a habilidades e feitiços. Eva sacudiu um dedo, enviando um pequeno feixe de luz para frente e perfurando um dos cavaleiros casualmente. Pode-se até dizer que é precisamente por causa do aumento da aposta que habilidades e feitiços foram liberados. Caso contrário, com o nível baixo que o avaliador médio deveria ter, eu realmente não consigo ver como eles começariam a lidar com isso. Roma ficou tentada a convocar suas bruxas escravas e deixá-las festejar, mas se conteve. Se o sujeito teve um deus das trevas por trás dele todo esse tempo, por que ele sucumbiu a nós no sexto andar, quando deveríamos ser enforcados? Icari acenou com a mão e lançou a bênção da luz branca em sua família e em todos os rebeldes, revigorando-os e chocando o último grupo. De repente, eles sentiram como se seu poder tivesse se multiplicado 4 vezes, o que foi suficiente para torná-los ligeiramente superiores ao inimigo. Talvez porque estávamos no topo da hierarquia. Icari sorriu de satisfação, principalmente quando os outros lhe deram olhares de elogio. Ótima ideia, Icari, realmente inteligente. Eva elogiou gentilmente. Icari, bêbada de felicidade, curvou os olhos tanto que eles puderam formar um arco próprio. Ei, não é nada, não é nada. Zayn avançou um pouco e sorriu. Se você não se importa, eu gostaria de subir ao palco desta vez. Já faz um tempo que não exercitei minhas habilidades mentais em batalha. Os outros não se opuseram. Zayn então brilhou com uma suave luz azul, o domínio de sua mente se espalhando por todo o campo de batalha. Ninguém além de Draco e Eva conseguia sentir isso, e Devin até certo ponto. Zayn tirou uma única flecha de aço da aljava de um arqueiro ao lado deles e atirou-a para frente. Como um dardo, ele serpenteava pelo campo de batalha, perfurando as cabeças e os corações dos inimigos mais próximos da linha rebelde. Isto foi chocante para os rebeldes, pois parecia que, no momento em que estavam prestes a ser atingidos, o inimigo que avançava à sua frente rugiria em agonia e cairia morto. Eles agarrariam o peito ou suas cabeças explodiriam como melancias. Zayn manobrou essa única flecha rápido demais para que alguém pudesse ver ou reagir. Ela estava sozinha limpando o campo de batalha rapidamente usando apenas este projétil. O que foi ainda mais divertido foi que a súcubo cantarolava preguiçosamente o tempo todo, mostrando que isso não era um grande feito para ela. Depois que ela eliminou todos os soldados, a flecha foi lançada em direção a Devin, que simplesmente rosnou e a pegou com facilidade. A flecha tremeu e se debateu em seu aperto, deixando seu rosto feio, pois ele teve que exercer muita força para mantê-la no lugar. Nada mal. Zayn sorriu. Devin esmagou a própria flecha, percebendo que a pressão estava aumentando. Ele então olhou para seus homens caídos com uma expressão ilegível e falou friamente. Levantem-se, seus porcos preguiçosos. Vocês só poderão morrer depois que Lord Baphomet lhes der permissão. Uma onda de energia das trevas varreu o campo de batalha depois que Devin falou, cobrindo os corpos de seus homens mortos. Como se fossem fantoches quebrados com cordas defeituosas, eles lentamente se levantaram mais uma vez. Seus corpos se regeneraram dos danos que Zayn causou, eventualmente devolvendo sua senciência e destreza. Eles rapidamente montaram em seus cavalos, se ainda estivessem vivos, ou pegaram suas armas e se prepararam para atacar mais uma vez. Isto deixou o exército rebelde sem palavras, enquanto o grupo Morningstar ficou apenas ligeiramente surpreso. Draco e Eva trocaram um olhar e balançaram a cabeça. Perda de tempo, todos serão mandados para o inferno, o que desequilibraria a balança entre nós. Draco comentou com um suspiro. Eu concordo. É melhor deixar Roma se divertir, pois eles podem ser úteis para ela. Eva concordou enquanto cruzava os braços. A Roma parecia tonta com essa perspectiva. Obrigado, Draco, irmã mais velha. Farei bom uso dessas almas. Zayn sorriu. Pequenos ciganos, deixe-me colher suas vidas e você poderá colher suas almas. Isso deve derrubá-los para sempre. Roma assentiu obedientemente. Irmã Zayn, mostre o caminho. Zayn se concentrou na batalha e a luz azul ao seu redor se intensificou ainda mais. Ela riu baixinho e removeu todas as flechas dos vários arqueiros, que ficaram chocados ao ver isso acontecer.
As flechas subiram lenta e ameaçadoramente acima do exército rebelde, apontadas na direção dos agora mortos-vivos. Exército nobre. Eles pairaram ali por uma fração de segundo, os soldados revividos chocados com essa visão quando finalmente reconheceram o que havia ceifado suas vidas anteriormente. Devido à rapidez com que Zayn moveu a flecha, eles literalmente morreram sem saber como. Agora que foram confrontados com o método da sua morte, ficaram menos temerosos e mais desafiadores. Este parecia ser o gatilho para Zayn, quando ela disparou todas as flechas para frente em velocidades que fizeram o conflito anterior parecer uma piada. Cada flecha se moveu para encontrar seu próprio alvo, ceifando suas vidas com ainda mais facilidade do que antes, pois eles eram incapazes de reagir. Quando seus corpos caíssem, uma luz negra seria arrancada daqueles corpos que flutuariam nas mãos de Roma, seu corpo também brilhando com uma luz verde enquanto seus lindos cabelos brancos subiam e se moviam como se fossem cobras. No momento em que a alma fosse arrancada dos corpos, eles lentamente se transformariam em cinzas enquanto a energia das trevas interior retornaria para Devin, fortalecendo-o ainda mais. Isso chocou o Cavaleiro da Morte, que percebeu que seus homens estavam sofrendo de morte verdadeira desta vez. Ele ficou incomparavelmente furioso com o fato e gritou, quem? Ele queria avançar e defender os seus homens, mas Zayn e Roma eram demasiado rápidos, demasiado eficientes e demasiado poderosos. Em vez de perder tempo gritando coisas sem sentido, Devin deveria ter agido no momento em que sentiu algo errado. Quando ele estava pronto para fazer isso, o campo de batalha já estava limpo. Era apenas ele parado do lado oposto dos rebeldes, com centenas de flechas se reagrupando lentamente e olhando em sua direção. Devin cerrou os dentes de raiva. Bom, deixe-me pessoalmente explicar o significado do desespero então. Ele estendeu a mão para a direita, e a quantidade infinita de energia das trevas que envolvia seu corpo solidificou-se em uma enorme lança. Ele então içou a lança e chutou a lateral de seu cavalo, que bateu no chão, ganhando impulso. Ao mesmo tempo, Zayn disparou todas as flechas de seu arsenal contra Devin. Os projéteis foram lançados em direção a Devin em velocidades assustadoras, semelhantes às de uma bala, e o sujeito irrompeu, quebrando a barreira do som. Sua carga derrubou todas as flechas em seu caminho e rapidamente contornou todas as outras. Ele então invadiu as fileiras dos rebeldes, matando uma grande parte do exército dentro deles que não conseguiu compreender o que estava acontecendo nos últimos minutos. Os olhos vermelhos de Devin percorreram seu capacete enquanto ele procurava seu alvo. Então notou Zayn que estava liberando flutuações mentais que lhe eram familiares. Sem mencionar que ela estava brilhando em azul, que por acaso era a cor que cercava as flechas. Ele então viu Roma, que estava brilhando em verde e prestes a embolsar as almas de seus homens. Na velocidade que Devin se movia, era como se o tempo tivesse parado. Então ele foi capaz de ver tudo isso em um instante e direcionar seu cavalo em direção a Zayn. Ele mataria esta moça primeiro e apresentaria sua alma ao Sr. Baphomet. Então, ele lidaria com o outro lentamente, libertando seus homens e fazendo-os estuprá-la até a morte. Então recolheria sua própria alma para descobrir como ela era capaz de administrar tais habilidades. No entanto, quando Devin estava prestes a perfurar a cabeça de Zayn com sua lança negra, 2 dedos beliscaram levemente a ponta de sua lança, parando-a completamente. Não importa quanta força Devin reunisse para puxar ou empurrar, a lança não se movia. A própria Zayn não parecia incomodada ou preocupada, apenas com um lindo sorriso no rosto. A luz azul ao seu redor se dissipou lentamente enquanto ela devolvia as flechas às aljavas. Quanto a Roma, ela embolsou as almas de qualquer maneira, sem perturbação, e a luz verde ao seu redor desapareceu. Ela então olhou para Devin com desafio e escárnio. Para chegar perto de qualquer um deles, havia um muro intransponível que todos tinham que atravessar, seu marido Draco. O sujeito que beliscou a lança comentou em tom ligeiramente divertido. Olá mano, se você tentar mostrar suas habilidades com seu brinquedinho aí, que tal eu te acompanhar? Devin ficou totalmente chocado. Era como se a energia das trevas com a qual ele foi abençoado por Lord Baphomet nem existisse na frente desse sujeito. Ele podia até sentir que se o homem à sua frente quisesse, ele poderia roubar-lhe o controle. Pela primeira vez desde o início da batalha, Devin começou a suar ao sentir uma onda de medo. Draco então acenou com a mão e a lança retornou a energia das trevas que se fundiu com Devin.
Em seguida, a energia das trevas que Devin controlava criou amarras que o amarraram, deixando ainda mais o nobre senhor chocado e horrorizado. Ele só conseguia encarar Draco, imaginando se aquele sujeito era a encarnação de Baphomet. Caso contrário, como ele poderia manobrar a energia das trevas de Baphomet tão facilmente? Se ao menos Devin soubesse. Baphomet teria que cumprimentar Draco de joelhos e com 800 reverências, feliz até mesmo por lamber as botas sujas e cobertas de lama do outro apenas por algum favor do demônio supremo que era Draco. Na verdade, ele poderia até invocar o avatar de Baphomet do seu inferno. Ele se perguntou brevemente como Devin reagiria, mas no final das contas não se incomodou em descobrir. Em vez disso, Draco usou sua telecinesia para arrastar os generais rebeldes. Não podemos nos dar ao luxo de matar o nobre senhor, pois isso provavelmente é contra a lei deste reino. Em vez disso, vamos prendê-lo e levá-lo a ser julgado pela corte real por suas ações. Os generais rebeldes só puderam trocar olhares irônicos e se ajoelhar. Nós ouvimos e obedecemos. O que mais eles deveriam fazer depois de ver tudo isso? Além disso, Draco havia embrulhado tudo muito bem para eles e todos aqueles que foram mortos por Devin foram ressuscitados por Ikari, que gostava do alto de devolver a vida aos que estavam dispostos e merecedores. Logo, o piso começou a se desconstruir, pois o grupo obviamente o havia limpado com perfeição. Draco verificou os resultados da sessão antes de mais nada. Parabéns por completar, nono andar da Torre da Babilônia tempo decorrido, 0,3332 objetivos concluídos, todos avaliação, mais recompensa, 13.000 pontos de pontuação recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze. Em seguida vieram as classificações específicas do andar, que foram, como sempre, bastante brutais em termos da lacuna que Draco deu aos ex-líderes que ocuparam o top 10. Primeiro, Draco Morningstar, 13.000 pontos. Segundo, Gaving, 887 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 883 pontos. Quarto, James Luster, 880 pontos. Quinto, Mandingo, 843 pontos. Sexto, Filho de Deus, 841 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 834 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 832 pontos. Nono, Eleanor, 822 pontos. Décimo, Mackenzie, 813 pontos. Bem, a diferença entre os participantes do teste não era tão grande como de costume. Isso mostrou que, em termos de poder e habilidade, os vários caminhantes não eram tão diferentes uns dos outros. Como Nonan lhes devolveu acesso às suas habilidades e feitiços, muitos foram capazes de mostrar suas verdadeiras proezas, mesmo que não tivessem sido capazes de lutar facilmente contra Devin e seu grupo. Bem, como só restava um andar, Draco decidiu pular até ele. O portal levou para longe de seu castelo até 10º andar, que foi o último desta série. Draco se materializou no campo de batalha onde eles acabaram de lutar. A diferença era que a maioria dos rebeldes havia sido massacrada e que Devin estava prestes a iniciar a tortura sobre eles. Até os generais rebeldes jaziam em poças de sangue, enquanto os próprios homens de Devin eram alegres e elegantes, rindo maliciosamente enquanto se aproximavam para começar o seu banquete. Antes que alguém tivesse a chance de perguntar por que Draco e as quatro belezas eram de alguma forma os únicos que pareciam bem enquanto todos os outros estavam no chão, uma luz branca brilhante brilhou na área. Uma voz adorável soou naquele momento, fazendo mudar todos os rostos dos rebeldes, assim como os nobres soldados. Em nome da família real Ordelia, parem com seus patifes vis. A luz branca revitalizou as feridas dos rebeldes, fazendo-os levantar-se do chão com expressões de surpresa enquanto o soldado infundido pela escuridão gritava em agonia, um som crepitante saindo deles como se carne fosse jogada em óleo quente. Até Devin rugiu de agonia, uma boa parte da escuridão que o cobria foi arrancada. Foi então que a voz foi dada a conhecer à multidão, pois era uma comitiva liderada por 2 mulheres e algumas centenas de outras pessoas que cavalgavam atrás dela. Draco e companhia reconheceram esses sujeitos. As 2 senhoras, uma segurando um cetro e a outra um conjunto de espadas curtas, eram as mesmas mulheres responsáveis pelas missões de classe no primeiro andar da torre. Atrás deles estavam pessoas como o contramestre, que tinha uma enorme espada pendurada no ombro,
E o estudioso que lhes dera as instruções, com o tomo na mão enquanto empurrava os óculos para cima com um sorriso. Havia muitos cavaleiros reais e até alguns mercenários atrás dela. No entanto, a grande maioria eram aventureiros de cidades e vilarejos vizinhos próximos a Ironwood. Draco pode não estar prestando atenção, mas sua memória era nítida o suficiente para lembrar a maioria desses rostos do primeiro andar. A expressão de Devin mostrou horror enquanto ele se debatia no chão, incapaz de escapar. Os generais rebeldes, porém, mostraram fervor e caíram de joelhos com reverência, curvando-se para as duas senhoras na frente. Saudações à Santa Princesa Liz e à Princesa Herdeira Jena. Os generais rebeldes gritaram. Aquela que segurava o cetro de luz parecia ser a Princesa Santa e ela puxou o capuz para trás para exibir um rosto tão lindo que, embora estivesse bem abaixo, Eva estava apenas um pouco abaixo de Cari. Seu cabelo era rosa e seus olhos eram de uma cor azul prateada. Ela tinha feições suaves e uma disposição gentil que fazia com que alguém se sentisse seguro perto dela. Seu corpo era esbelto e bastante normal, não muito curvilíneo. A princesa segurando as espadas curtas parecia ser a princesa herdeira e ela também virou o capuz para trás para exibir um rosto bastante bonito, embora ligeiramente marcado por uma cicatriz descendo por sua bochecha. Porém, em comparação com sua irmã, esta princesa tinha uma disposição mais feroz e valente que deixava os homens intrigados, bem como um corpo que estava alguns níveis acima de Roma, mas alguns níveis abaixo de Zayn. O contraste entre valente e sexy, bem como gentil e adorável, criava uma visão que muitos valorizariam. Claro, uma vez que alguém deu uma olhada nas quatro belezas, isso não parecia mais tão bom, mas toda a atenção estava voltada para as princesas agora. Levantem-se, guerreiros da justiça. Vocês lutaram e deram suas vidas por uma causa valente. A coroa não esquecerá seus esforços. A Lisa disse gentilmente. Agora, junte-se a nós enquanto derrotamos aquele patife e suas forças do mal. Jena acrescentou corajosamente, apontando a espada para Devin, que estava se levantando. A aura negra ao redor de Devin flutuava constantemente como se estivesse prestes a se apagar, mas de repente parecia receber novo combustível à medida que brilhava cada vez mais alto. Devin gritou por dentro, rindo loucamente ao mesmo tempo. Eu não posso ser derrotado. Todos foram surpreendidos por uma onda de choque negra de Devin como epicentro, e a terra ao redor deles começou a murchar. Seus homens que haviam sido expurgados e purificados levantaram-se mais uma vez. Pior ainda, portais se abriram no chão, muitos demônios gritando de alegria e fome enquanto pisavam alegremente na terra dos mortais. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.